Olá, queridos amigos e amigas do Centro Espírita Amor em Jesus, em Guaçuí, minha cidade natal. A casa espírita, através da qual eu dei meus primeiros passos na doutrina espírita. Tenho sempre lembranças muito felizes desta casa, das pessoas com quem estabeleci contatos, estudos com a doutrina espírita, mesmo as que hoje lá
estão, e aqui meu agradecimento especial a Neide e a Neise, né? Mas representando a todos os trabalhadores de ontem e de hoje do Centro Espírita Amor em Jesus, uma grande alegria podermos estar aqui juntos para refletir no Evangelho de Jesus, né? Normalmente, fora da pandemia, hoje é o dia da reunião mediúnica, motivo pelo qual nós não assumimos a tarefa de palestra no Centro Espírita Amor em Jesus, mas por conta da pandemia, nós estamos tendo a grata oportunidade de estarmos juntos. Então, vamos começar os nossos estudos, as nossas reflexões, né? Fazendo a leitura do livro Vinha de Luz, da série Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 110, intitulada Caridade Essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Oremos. Mestre Jesus, que o nosso mundo interior seja a sua morada definitiva e que os alicerces desta morada definitiva, Jesus, sejam o fora da caridade, não a saudação, entendendo que
somente a caridade em todos os seus ângulos contempla as bases seguras da construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. Inspire-nos nesta noite, Jesus, e permaneças conosco, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos tempos de agitação. Vivemos aqueles tempos preditos por Jesus, tempos que são caracterizados pela imensa agitação social, em que o homem parece perdido, parece que caminha sem saber para onde caminha, sem saber aonde quer chegar, sem se preocupar com o rastro que está deixando atrás de si, muito menos com as construções que vem fazendo no seu próprio trajeto. Isso, inclusive, é observável nas próprias fileiras do Consolador prometido entre os espiritistas, que, possuidores das luminosas informações da espiritualidade através da doutrina espírita, parecem não ter compreendido em espírito e verdade o objetivo existencial, a causa de nós estarmos aqui, de nos encontrarmos reencarnados em plena transição planetária e de termos sido escolhidos por Jesus. E esta fala está registrada no Evangelho de João, no capítulo 15, em seu versículo 17, de sermos escolhidos por Jesus para testemunhar o seu Evangelho nestes tempos de tremenda agitação, de crise individual, onde a sociedade que se encaminhava para um colapso é forçada agora a penetrar no deserto, para que então, dentro desse deserto, ela pudesse refletir: para onde estou indo? O que estou construindo? Se eu olhar para trás, qual é o rastro que eu deixei atrás de mim? Como eu me sinto? Quais são os meus valores? Quais são os conflitos dos quais eu tenho fugido? Para que, neste balanço do isolamento dentro da pandemia, ele possa endireitar as suas veredas. Na fala de João Batista, a voz que clama no deserto, que vem anunciar o reino de Deus, endireitar as veredas, endireitar os nossos passos, endireitar a nossa rota, de forma que a iniquidade não esfrie o nosso amor, conforme Jesus também registra no sermão profético no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, mas que antes nós possamos perseverar até o fim, para que então sejamos salvos. Dentro dessa introdução, dessas reflexões, na introdução, nós gostaríamos de propor a análise de um trecho do Evangelho de Lucas, onde Jesus nos ensina, deixa-nos apontamentos preciosos, mas que não olhemos somente para a letra que mata. Antes, possamos retirar da letra o espírito que vivifica, a fim de que possamos, caso estejamos iludidos, destruir em nós esta ilusão e compreendermos de fato o objetivo existencial, o objetivo das crises, e então não fugirmos mais delas, não fazermos mais as célebres fugas psicológicas, mas antes
compreendermos que a vida do cristão, a vida daquele que segue Jesus, é uma vida de sacrifícios, de renúncias, de testemunhos, de enfrentar os lobos sociais, sendo ovelhas, não retornando a eles a violência, mas antes oferecendo a outra face, de forma que o nosso comportamento diga o quanto da face de Jesus está refletida em nós e, ao mesmo tempo, convide aqueles que não conhecem Jesus como nós já o conhecemos, a também se incorporarem nas fileiras dos seguidores de Jesus, nos amando mutuamente e amando a todos os que cruzarem o nosso caminho. O trecho que nos propomos a avaliar é este que vai aparecer aí na tela, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, mas animai-vos, eu venci o mundo. E o texto vai dizer assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo, eles percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura, e já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias,
e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que ninguém referissem a isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Esse texto que nós selecionamos está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 26. Todo o texto de Jesus, meus irmãos e irmãs, é um texto que necessita ser examinado com olhos de ver. É um texto que necessita ser examinado com coração, para que possamos penetrar no pensamento do Cristo e retirar dali o Espírito que vivifica. É o que eu os convido a fazer comigo neste momento. Unir os nossos intelectos, unir o nosso sentimento e mergulharmos na psicologia do Cristo, na espiritualidade contida nas suas ações, nos seus discursos, de forma que possamos compreender qual é o caminho, a verdade e a vida que nos conduzirá ao reino de Deus, à vida abundante de paz e convocando os seus 12 discípulos. Prestemos atenção no verbo convocar. Isso nos dá conta, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, que nós não estamos nas fileiras do Consolador prometido, na doutrina espírita por obra do acaso. Jesus nos convocou. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17, está textualmente registrado na Santa Ceia, quando Jesus se despede dos discípulos, ministrando-lhes as instruções finais, que não foram os discípulos que escolheram Jesus, mas foi Jesus quem os escolheu. Portanto, meus amigos e amigas, não fomos nós que escolhemos a doutrina espírita. Foi Jesus quem nos convocou para estarmos neste momento cósmico, neste momento de agitação, neste momento de incertezas, de insegurança, de desespero, neste momento de banalização da vida, neste momento em que o indivíduo morre dentro de uma loja e ele é ignorado, neste momento em que se mata por nada, neste momento em que políticos perversos aplicam políticas perversas que não contemplam as necessidades do povo. E não se enganem, não estamos falando apenas da política recente, mas da política de sempre. E nós fomos convocados, porque é no meio deste cenário, deste fogo purificador, que nós, os grandes réprobos do passado, os grandes criminosos do passado, encontramos o clima propício para a nossa redenção, para a remissão dos nossos enormes débitos, para a cura destas 3 chagas multimilenar que nós carregamos em nós:
a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Mas vejamos, Jesus não nos coloca, não nos convoca a este cenário e nos deixa abandonados. Não, em absoluto. O Mestre nos deixou recursos, de forma que a parte que nos cabe possa ser por nós executada em plenitude. Vejam o que o texto vai nos dizer. Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem as enfermidades. Ora, Jesus nos legou a doutrina espírita. E aquele que vai colocando em prática o que a doutrina espírita nos ensina, vai adquirindo a única autoridade que de fato os espíritos impuros respeitam. E que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, vai dizer tratar-se da autoridade moral. É o indivíduo que vai combatendo as suas más imperfeições, que vai ampliando o seu intelecto com o conhecimento doutrinário, que vai modificando a sua maneira de agir, a sua maneira de reagir, vai se pacificando, vai se tornando compreensível, tolerante para com as faltas alheias. Esse indivíduo que, compreendendo o chamado do Evangelho, se torna acolhedor, que sabe emprestar os seus ouvidos ao desabafo, que tem a palavra que incentiva, que levanta, que anima. Então, Jesus nos deu virtude e poder sobre todos os demônios, na medida em que, utilizando o que vamos aprendendo no estudo da doutrina espírita e das obras subsidiárias, vamos transformando o nosso mundo interior, vamos ajustando a nossa vida ao Evangelho de Jesus, na fala de João Batista, vamos endireitando as nossas veredas. E na medida em que vamos crescendo em moralidade, nós então vamos construindo as virtudes propostas, preconizadas no Evangelho de Jesus. E vamos ganhando poder moral sobre os espíritos imperfeitos. E na medida em que nos transformamos moralmente, a nossa fé se amplia e a fé, atuando no magnetismo, vai produzir as curas das enfermidades. Portanto, meus amigos e amigas, quando Jesus nos convida, nos convoca a este momento, Ele nos oportuniza as ferramentas que, se utilizadas conforme os Espíritos orientaram na codificação da doutrina e nas horas subsidiárias, construirão em nós virtudes e nos darão poder moral sobre os espíritos imperfeitos e força magnética pela fé raciocinada para produzir as curas. E o texto continua nos ensinando. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, vejamos as fases, meus amigos e amigas. Na primeira fase, Jesus nos convoca ao testemunho do seu Evangelho. Na segunda fase, Ele nos dota de virtudes e de poder, na medida
em que nos dedicamos ao estudo iluminador da doutrina espírita e vamos aplicando nas nossas vidas. Então vem a terceira fase. É preciso sair pregando o Evangelho de Jesus. Mas pregar Evangelho, meus amigos e amigas, não é apenas verbalizar. Francisco de Assis nos deixa uma orientação luminosa ao dizer: saíde e pregai o Evangelho, e onde for necessário, utilizeis das palavras. Então, Jesus nos orienta a sair e pregar o Evangelho, nos dizendo: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. É o desapego. Não se pode falar de espiritualidade, não se pode falar de imortalidade da alma. Não podemos falar da vida futura se nós estivermos apegados aos valores desta vida. Então, é preciso trabalhar em nós o apego às pessoas. É preciso trabalhar em nós o apego aos objetos, mas além do apego às pessoas e aos objetos, é preciso trabalhar o apego aos títulos, aos cargos, às ideias, aos conceitos, pois que nós precisamos nos expandir até a perfeição e ficarmos rigidamente contidos num conceito é indiscutivelmente protelar a nossa evolução espiritual. Para sairmos então e pregar o Evangelho do Cristo, é preciso desapego. Mas é preciso também aprender a enxergar, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, com o sentimento, com a sensibilidade, aonde nós somos bem recebidos, para que ali possamos fazer o trabalho amplo e aonde não somos bem recebidos. Vejam que Jesus nos ensina isso quando ele diz: em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. Então vejam, há um tempo. E claro que esta casa aqui, meus amigos e amigas, é também um símbolo, a casa mental. Então nós precisamos ficar ali o tempo necessário para pregar o Evangelho. E depois nós necessitamos sair para entrarmos em outras casas e também lá renovarmos ideias e conceitos. E em qualquer cidade que não nos receber, aonde nós não formos bem acolhidos, nós precisamos sair e sacudir o pó dos nossos pés, em testemunho contra eles, ou seja, não fazermos sintonia com o negativo, não fazermos sintonia com o mal. O nosso papel é o papel de propagar o bem, jamais da sintonia com o mal. Então, quando ele nos deixa esta orientação, o texto vai continuar nos ensinando. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Vejam que o saindo eles é muito mais do que o movimento material de se colocar na direção de percorrer as aldeias. É também o movimento psicológico de sair de si mesmo, de vencer a barreira do egoísmo na roupagem do ócio, na roupagem da preguiça, na roupagem da justificativa de que hoje
nós não podemos ir para a tarefa porque está muito frio. Hoje não podemos ir para a tarefa porque está chovendo. Ah, hoje eu não vou para a tarefa porque eu estou muito cansado. Os discípulos saíram de si mesmos, saíram do próprio comodismo, do próprio egoísmo e percorreram todas as aldeias. Percorreram todas as casas mentais com as quais encontraram, anunciando o Evangelho, não apenas com discurso, com a própria vida, com a própria mudança de hábito, com o próprio comportamento, com a própria maneira de agir e reagir às circunstâncias cotidianas, demonstrando a renovação pelas atitudes, não apenas pelo discurso. E assim, fazendo curas por toda parte. Fazendo curas por toda parte. Não nos enganemos, meus amigos e amigas. Evangelho é todo dirigido ao ser imortal que nós somos e não à personalidade em que estamos. Significa compreender que quando Jesus cura um cego, ele não está apenas restaurando os mecanismos da visão no corpo físico. Ele está dando de volta àquele cego a capacidade de ter visão espiritual, de enxergar para além dos valores da matéria, de compreender que é um espírito imortal. Quando Jesus cura um paralítico, ele não está apenas devolvendo os movimentos ao corpo físico. Antes, ele está impulsionando aquele espírito a caminhar no trajeto da evolução espiritual. Quando então nós falamos e vivemos a crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na mediunidade, na pluralidade dos mundos habitados, e isso vai se transformando na mudança de hábito, na regeneração, todos aqueles que cruzam o nosso caminho podem ser curados do materialismo, da cegueira material, da paralisia espiritual, da boca que até então só abria para destruir, para praticar maledicência e que agora é convidada a construir, a espargir, espalhar esperança. É assim que se cura não os corpos, mas se cura acima de tudo os espíritos da nossa principal doença chamada ignorância. E o texto continua a nos ensinar. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Tenhamos, meus amigos e amigas, a consciência do que este trecho nos fala. Os discípulos retornaram até Jesus e prestaram contas do que fizeram. Meus amigos e amigas, nós vamos ter que prestar contas do que nós fizemos do tempo da reencarnação. Nós vamos ter que prestar contas do que foi que nós fizemos com todos os conhecimentos luminosos que a doutrina espírita nos oferece. Nós vamos ter que prestar contas
do que foi que nós fizemos desta universidade da alma, na fala de Emmanuel, o Centro Espírita, deste laboratório fantástico, em que nós temos oportunidade de experienciar. Nós vamos ter que prestar contas a Jesus do que foi que nós fizemos com o monumento da família. Nós vamos ter que prestar contas do que foi que nós fizemos da nossa profissão, dos recursos financeiros, pois não nos enganemos, tudo isto são recursos que Jesus disponibilizou para que nós pudéssemos estar neste momento cósmico testemunhando-lhe o Evangelho. Então, os discípulos retornam, regressam e contam tudo o que tinham feito. Porque não adianta esconder de Jesus. Nenhum de nós enganará Jesus. Nós podemos enganar uns aos outros. Podemos até nos enganar. Mas Jesus, não. E aqueles que são honestos no seu esforço, no seu desejo de melhorar, vão ganhar um prêmio. Olha o prêmio. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Sabe o que significa isso, meus amigos e amigas? Intimidade com Jesus. Estar na intimidade do Mestre. Privar do convívio estreito com Jesus. E aí muitos de nós pensamos assim, meu Deus, mas isso é impossível. Não é, meus irmãos, não é. Nós somos o material de trabalho de Jesus. Ele não apenas esteve fisicamente no orbe terrestre há 2000 anos atrás, como antes de partir, ele mesmo disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Intimidade com Jesus. Nós construímos essa intimidade na medida em que vamos obedecendo às orientações contidas no seu Evangelho. Na medida em que vamos obedecendo às orientações contidas na doutrina espírita. Na medida em que nossa vida se transforma para os padrões do homem novo, para os padrões do homem evangelizado, para os padrões do bom espírita, conforme registrado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. E o texto continua a nos ensinar. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Vejam bem, meus amigos e amigas, este é o pensamento do homem que não compreendeu o objetivo existencial. E ao não compreender o objetivo existencial, a sua fé não é sequer do tamanho de um grão de mostarda. Porque ele acha que para alimentar uma multidão, ele precisa de recursos exteriores. Ele se esquece que Jesus é o Senhor da vida. Ele se esquece que Jesus é a fonte da vida abundante. E Jesus vai causar este choque de realidade. E vejam, meus amigos e amigas,
nós estamos diante de uma multidão faminta. A sociedade humana está faminta de Jesus. Ela nunca necessitou tanto de Jesus quanto nos dias atuais. Ela está faminta de paz, faminta de esperança, faminta de saúde física, de saúde emocional, de saúde mental. Ela está faminta de espiritualidade, de imortalidade. E é assim que Jesus vai redarguir a eles. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. Olha, meus amigos e amigas, dai-lhes vós de comer. Jesus está dizendo: os recursos estão em vós. Não precisais buscar fora, porque sois herdeiros de Deus, sois filhos da luz, sois filhos do amor, sois possuidores de potencialidades ainda ignoradas e não desenvolvidas, que eu posso multiplicar na medida em que vós adotardes o meu evangelho como código de conduta ético-moral. E eles, ainda não acreditando, disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então a seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50. Meus amigos e amigas, 5 pães e 2 peixes. O símbolo dos 5 pães e 2 peixes chama-se boa vontade. Prestemos atenção no ensinamento profundo que Jesus vai nos dar no próximo trecho. Ele vai dizer assim: e assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. Então vejam, Jesus orienta e os discípulos seguem. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcovas de pedaços. Prestem atenção, meus irmãos e irmãs. É algo tão simplório que está acontecendo aqui, da parte material, e de uma enorme profundidade, carregado de espiritualidade na parte espiritual. Na parte material, partir 5 pães e 2 peixes. Nós poderíamos fazer uma leitura aqui, que é como se nós estivéssemos arrumando um café da manhã. É como se nós estivéssemos preparando um almoço, ou talvez um lanche da tarde, talvez um chá, uma sopa à noite, algo simples, corriqueiro, que nós fazemos todos os dias sem ligar maior importância. E Jesus carrega esta simplicidade do dia a dia, de um profundo significado de espiritualidade, quando ele olha para o céu. Ele oferece a Deus, ele torna o momento sagrado. Meus amigos e amigas, a partir de hoje, saiamos do piloto automático.
Não façamos mais nada apenas por fazer. Sabe a mensagem de bom dia que você manda no celular? Não faça mais automaticamente. Coloque o seu sentimento ali e, se você o fizer, você estará tornando aquele ato sagrado. Sabe o café da manhã que você faz? A partir de hoje, não faça mais no piloto automático. Transforme o café da manhã num ato sagrado de servir àqueles que vão comungar com você do café da manhã. E se só estiver você sozinho, se você morar sozinho, ou se um dia qualquer você estiver sozinho, meu amigo e amiga, faça do momento do café da manhã um momento de comunhão entre você e Deus. Em verdade, transformemos cada atitude do nosso dia no momento de comunhão com Deus, no momento de vibrar no bem, no momento de sermos instrumentos desse bem, no momento de estarmos através do bem em Jesus, para que Jesus possa estar em nós através do bem que nós necessitamos fazer. O resultado de fazer da nossa vida, do nosso dia, o sagrado de conexão com Deus está aqui. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrou, sobejou 12 alcofas de pedaços. A nossa pequena boa vontade, meus amigos e amigas, multiplicadas por Jesus, será capaz de alimentar as multidões. E o texto continua nos ensinando. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Meus amigos e amigas, nenhum de nós veio à doutrina espírita obrigado. Nós nos tornamos espíritas por livre e espontânea vontade. Reconhecer que Jesus é o Cristo de Deus significa compreender o próximo trecho, quando ele vai dizer assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Porque é isto que acontecerá a cada um dos seus seguidores. Nós vamos padecer muitas coisas: injúrias, calúnias, incompreensões, abandonos. Seremos rejeitados, muitas vezes por aqueles a quem mais amamos. E as nossas vontades mais sublimes sofrerão ataques de assassínio na tentativa de matar a esperança. Mas nós ressuscitaremos para a vida eterna. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O texto de Jesus, meus amigos e amigas, é muito claro.
ele não deixa qualquer dúvida. Há uma batalha que nós precisamos viver o bom combate. O nosso adversário não está do lado de fora. O nosso adversário nunca foi o outro. O nosso adversário nunca foi o obsessor. Nunca foi o espírito que nos atrapalha. O nosso adversário somos nós mesmos. Há em nós uma necessidade que nós vamos descobrir agora no próximo trecho. O próximo trecho vai nos dizer assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio. E agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis sós. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E vamos aprender agora com Emmanuel, para nós concluirmos o nosso trabalho da noite. No livro Palavras de Vida Eterna, na lição de número 136, na Vitória Real, onde Emmanuel examina o mas animai-vos, eu venci o mundo, ou tende bom ânimo, eu venci o mundo, em João 16:33, vamos aprender com Emmanuel a nossa necessidade, o nosso real desafio, o do porquê Jesus nos chamou a este momento da transição para as fileiras do Consolador prometido. Diz assim Emmanuel: é importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus quando asseverou perante os discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens aos quais se propusera servir. Não ignorava que os adversários lhe haviam assaltado a comunidade em formação através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava sem rebuços da flagelação de que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundi-lo. Percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam assambarcar o nome de Deus a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinaria condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado, seria o conquistador inesquecível. Batido,
passaria à condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Aqui está, meus amigos e amigos, a grande necessidade de todos nós. Cada circunstância que nós vivenciamos, cada indivíduo que cruza o nosso caminho, é alguém que está nos auxiliando a vencer o mundo material que vibra em nós. É alguém que nos é um professor de paciência, de tolerância. Alguém que nos ensina a controlar a raiva. Alguém que nos ensina a nos libertar da mágoa. Alguém que nos ensina a perdoar. Me recordo de uma cena do filme autobiográfico de Divaldo Pereira Franco, quando ele, na fase adulta, num diálogo com a sua mentora veneranda Joana de Ângeles, ela lhe diz, e é com essa frase que vamos concluir o nosso trabalho da noite. Joana diz a Divaldo: se tu te mantiveres fiel aos compromissos espirituais, ao final de tua jornada, verás que as circunstâncias e as pessoas nunca foram exatamente como tu o vistes, mas eles estiveram ali para o teu crescimento espiritual. É este o olhar que nós precisamos ter uns para com os outros. É este olhar, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos ter para as circunstâncias da vida. Tudo está a nos ensinar alguma coisa. Todos revelam algo de nós mesmos. Aprendamos a tirar o nosso olhar do outro e a pousá-lo em nós mesmos, descobrindo o que vibra no nosso interior. Aprendamos, em espírito e verdade, que para alcançarmos a vida eterna que Jesus nos promete, é imperioso negar a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz, vencer o mundo que ainda vibra nas suas paixões e vícios no nosso interior e seguirmos a Jesus. Por isto mesmo, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãos, eu os convido a todos neste momento, para que num só pensamento, num só sentimento, elevemos o pensamento a Jesus e digamos a Ele: vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz, só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai, Senhor, do mundo a guerra, do chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações. Extermine a dor, cale os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, ilumine as nossas consciências, faça feliz o mundo. Gratidão, Jesus. Gratidão, Raimundo Tristão. Gratidão a todos os amigos e amigas do Centro Espírita Amor em Jesus. Que Jesus seja conosco
e nós nos permitamos manter na sua paz, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.